Boa tarde. Esse é o grupo de iniciação científica que trabalha com modelagem. É um projeto que eu desenvolvo aqui da POIS. Modelagem de gestos harmônicos melódicos de pequenas peças brasileiras. Então, esse trabalho a gente vai modelar o prelúdio número 1 para piano de Cláudio Santoro. E o Rodrigo depois planejou, com um sistema composicional gerado, uma peça para o trio Capitu, chamado 5 Mulheres. Então, a ideia é modelar o prelúdio, né? E vou já falar o que é modelagem daqui a pouco, e gerar repositórios composicionais e, com isso, planejar essa obra. Eu vou passar mais rápido por isso aqui. Esses são os referenciais teóricos. Eu venho trabalhando com isso desde 2010. Primeiro com a ideia de sistemas composicionais, e depois surgiu a ideia de incorporar a intertextualidade, e a junção dessas duas teorias proporcionou o aparecimento desse conceito, né, que é mais uma metodologia de trabalho. Então, rapidamente, eu tenho aqui um trecho musical qualquer, que é um intertexto. A modelagem sistêmica é um tipo de intertextualidade profunda. Então, a intertextualidade ela pode ir do mais literal, que é a citação, e passando por diversas fases, né, a paródia, a paráfrase, até chegar na modelagem sistêmica, que trabalha com as relações entre os objetos, né, ou com relações de relações, que seria uma modelagem no nível maior, né? Então, aqui você tem um intertexto, seleciona-se o parâmetro, quer dizer, a seleção paramétrica. Nesse caso do exemplo, são as alturas. Os outros parâmetros são desprezados. Então, timbre, ritmo, contorno, dinâmica, articulação, está tudo fora. Só estou analisando as alturas, né? Faço uma análise, descubro relações entre os gestos, generalizo isso, quer dizer, os objetos foram embora, eu não sei mais quem é. E aí chegou o sistema composicional. Esse é o objetivo da modelagem. Só que o processo inverso de engenharia reversa com esse sistema que foi modelado, eu faço o processo inverso. Preencho, novamente, com novos objetos que obedecem às mesmas relações, né? Integro isso na partitura e preencho tudo aquilo que eu desprezei. Ritmo, articulação, duração, contorno, inteligibilidade, qualquer tipo de parâmetro. Isso gera um outro texto que é parente do primeiro em nível profundo. O trabalho vai ter uma contextualização histórica, depois vamos fazer a modelagem dessa peça do Santoro, planejar a partir do sistema, e ele vai mostrar um trecho da composição. Então, vou mostrar um trecho da peça inicialmente, o Marcos. Bem, o Santoro ele veio estudar aqui no Rio de Janeiro com o Kohreuter e também foi para a França estudar com Nadia Boulanger. Mas a obra dele é separada em 3 fases. A primeira tonal, depois ele flertou um pouco com a música folclórica, música tonal, e depois retornou para o atonalismo. Essa peça faz parte da segunda etapa, é uma peça de 1957. Bom, para analisar a harmonia a gente usou a teoria neo-riemanniana, e nesse quadro a gente mostra todas as relações propostas por David Kopp. Você tem um acorde no meio aqui, Dó maior, e todos os outros acordes, todas as outras tríades possíveis. Então ele propõe relações, ou seja, de Dó para Lá menor você vai usar o Rzinho e assim por diante. Alguns acordes, por exemplo, Fá sustenido, de Dó para Fá sustenido, você precisa usar operações combinadas. A gente propôs
conjunto com o professor Almada, outras operações, duas, chamadas G e AT. Então você pode atingir esses acordes aqui com uma operação direta. O Richard Cohn já havia proposto a operação G, só que ele chamava de H, e nós também expandimos para Gzinho e Tzinho. Bom, aqui é um exemplo da operação G numa peça do Gesualdo. Agora o G maiúsculo. Operação T, numa peça do Tom Jobim. E agora numa peça do Remusai. Bom, nessa tabela tem todos os acordes presentes na peça. Ou seja, de Dó para Fá eles a operação F+, e assim por diante. Aqui a gente generalizou todas as operações, tiramos todos os sinais. Ou seja, você pode fazer F+, F-, e assim por diante na sua peça. Bom, na análise formal a gente viu que a peça é separada em A linha e coda. Depois a gente fez a análise dos gestos. Aí para isso a gente separou a parte melódica e aí a gente analisou em termos de classe de conjunto. E a gente separou também a parte rítmica. E aí isso gerou essa próxima tabela, pode passar. Aqui a gente viu que tem 5 grandes gestos geradores, X, Y, Z, W, T, e as suas subdivisões. Ali, aqui embaixo, a parte rítmica utilizada, e ali os conjuntos de cada gesto. E aí a gente percebeu também que cada conjunto quase todos pertenciam ao mesmo superconjunto, aqui mais à direita, 2 superconjuntos. Aí a estrutura formal acabou ficando dessa forma: a linha coda, com as suas subdivisões em frases, em compassos, e ali em quesito de gestos. E aqui já é a tabela generalizada, né? Sem o conteúdo de compassos. Então, aquela tabela anterior a gente já apresentou generalizada, mostrando apenas que os materiais usados, né, tricórdio 1, tricórdio 2 e tal, e ali embaixo também a questão rítmica, já generalizada, vão ser 3 valores diferentes e um valor indefinido para pausa. Então, com isso a gente fez 4 definições no sistema composicional. A macroestrutura e a microestrutura da obra vão seguir o padrão estabelecido na tabela 4. Já a obra vai ter 2 camadas, uma harmônica e outra melódica. Na definição 3, as operações utilizadas na camada harmônica são definidas pela tabela 1, naquela parte à direita, que já está generalizada. E na parte de gestos melódicos vão ser criados 5 grandes gestos, com as suas subdivisões. Os conteúdos das alturas vão obedecer àquela tabela generalizada e também os conteúdos rítmicos vão obedecer a essa tabela generalizada. Pode passar. Bem, a primeira etapa do planejamento foi a escolha da instrumentação, no caso flauta, oboé e fagote. Depois eu defini os valores de R1, R2 e R3. R1 ficou como C mínima, R2 mínima e R3 coxa pontuada. Depois, a partir da tabela 5, eu escolhi os conjuntos que integraram cada gesto, conforme a tabela 6. Depois, eu escolhi as operações a partir das operações generalizadas na tabela 1, conforme está explicitado na tabela 7. E, por fim, eu simplesmente segui a forma da tabela 4. Tá, então, planejamento que gerou a peça. Está aí, então, a seção A da peça.
seguintes conclusões. Eficácia da modelagem sistêmica como ferramenta pré-composicional, a criação de uma obra original, contato mais profundo com a obra de Santoro e seus procedimentos composicionais e criação de duas funções neo-riemannianas como acessórios importantes da análise da obra estudada. É isso. As outras referências. Acabou. Pergunta? Bom, sempre fico fascinado, interessado por todas as pesquisas que vêm desse grupo. E minha curiosidade é a respeito. Parabéns, trabalhar muito bem feito. Minha curiosidade em relação a como foi a transposição das operações para esse idioma, do planejamento para a composição. Como foi feito, né? Porque ali são os acordes tonais, né, triádicos, a partir de tríades, né? Como isso foi transferido, como isso foi modelado para a versão final. Está entendendo a minha pergunta? Sim. Acho que ele quer essa tabela e como... Como... É isso? Como foi essa relação, né? São duas camadas independentes, né? Sim, falando a respeito da parte. Simplesmente seguiu o que ele generalizou. Então, lá no Santoro tinha função F mais ou F menos, né? E aí ele usou livremente a função. Não, eu sei, mas como passou a ser conjunto, outros conjuntos, né? Mudou. Não, os outros conjuntos são da melodia. Tem relação com a melodia. Sim. Sim. A harmonia foi a parte modelada em relação às operações de pop e as acrescentadas. Sim. E a parte melódica que tem relação com aquela tabela. Essas já são os valores que o Rodrigo colocou. A gente, na tabela original da peça, a gente identificou cada tricorde, tetracorde, cada gesto. E aí a gente percebeu que, coincidentemente, a maior parte deles fazia parte do mesmo hexacorde, do mesmo nonacorde. Então a gente definiu na hora do... No início, né? Tem essa... volta lá. Generalizada, né? Não, tá depois. Aí, essa aí. Não, bom, aí a gente viu cada gesto, cada material que a gente considerou como gesto, né, por motivo de ter uma integridade, como é que eu posso explicar? Enfim, Esse trecho aqui é a camada melódica. Né? Então a gente analisou a parte rítmica, está aqui o vetor altura e o vetor ritmo. Né? Curioso que aparece aqui o nome de Bach, né? E aí ele usou o Cage, que é Tom, Lá, Sol, Mi, na dele. Né? Isso aqui é a camada da melodia que não necessariamente vai estar na flauta. Ela pode passar para o fagote, para o clarinete. Né? Juntamente com isso, que está no sistema, existe outra camada que é totalmente tonal, que é neo-riemanniana. Aqui, ó. Essa definição 2, a obra tem duas camadas independentes. A gente verificou que no Santoro acontecia isso também. Sim. Né? E então, aquela tabela de tricordes e hexacordes, ela compõe a melodia. Sim. E embaixo tem uma harmonia subjacente que vem das funções modeladas do Santoro. Sim, mas a partir de qual é a que dá início para a aplicação das operações? Qual é O gerador? o gerador da referência? Não, nesse caso não tem nele. A gente escolheu um nonacorde, 2 nonacordes. Esses nonacordes geram um hexacorde e aí tem certas condições. Por exemplo, eles têm que ser possível gerar, por exemplo, o tricorde 3 tem que ser um complemento do nonacorde 1. Então tem umas pequenas restrições internas, né? Sim. O hexacorde 3, por exemplo, tem que ser um combinatório absoluto. Então só tem aqueles 6 do microvários, né? Não sei se você escolheu o 0, 2, 4, 5, 7, 9. Tá? Isso aqui é tudo para melodia. Agora, a harmonia, ela vem nessa tabela. Isso aqui é como está lá no Santoro, Sim. que aqui é generalizado.
Então ele escolheu um acorde qualquer inicial. Então, esse que eu estou pensando. Ah, é. Você sabe que você lembra qual acorde? Foi escolhido, assim, mas foi escolhido qualquer e aí... Isso. Ah, entendi. Aí aplicou a sequência Então de operações, mudando a direção. ele começou com Sol maior. E aí o Sol maior disparou tudo. E aí ele foi mudando as direções. Então, de acordo Essa com fez a com lugar e depois ajustar, dar um polimento. Assim. Ah, bacana. Bacana. Obrigado. Escolher uma estrutura rítmica é bem difícil, né? Assim, que vai... Bacana, excelente. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais sobre essas duas novas operações. Foi um pouco rápido, não entendi muito bem. As operações de G são... a gente vai tocar o exemplo que a gente botou, mas a gente não tocou logo na hora por causa do tempo. O G, a gente... o G maiúsculo e G minúsculo são mediantes cromáticas de juntas, que não tem nenhuma nota comum. Por exemplo, Dó maior, Mi bemol menor, Lá bemol menor, Dó maior, Lá bemol menor. Né? E a gente sabe que o próprio Richard Cohn mostrou isso, né? No artigo, que isso aqui já tinha sido usado por Carlos Gesualdo. Então, esse exemplo aqui, que eu paro. Aqui vai fazer um Ré menor e para Si maior. E no Moro Laço, desculpe pelo título da peça. Então, em homenagem a Carlos Gesualdo, né? A grande resistência da Cláudia, porque o Gesualdo, né, foi o cara que matou a mulher e a princesa lá veio defendê-la. Depois, vamos fazer o H finalmente. Não, mas... Então, quer dizer... E a T é uma relação de trítono, sendo que o T maiúsculo mantém modo, né, menor, e o pode jogar. E o T minúsculo muda o modo. Né? Aí, no caso, tem o exemplo do... Nessa peça a gente nem achou a relação T, a gente achou a G algumas vezes. Mas aí como a gente está trabalhando com o professor Almada para ver se expande, inclusive para preencher todo aquele círculo, né? Aí a gente já resolveu dar um spoiler assim, aqui no trabalho. O Almada preencheu já o círculo. O Almada já inclusive já fez todo o círculo. Brevemente a venda esse ábaco, né? Brevemente a venda esse ábaco para você. Professor, você acha que seria um projeto interessante, possível aplicar isso num projeto de computação, de fazer um computador, criar essa abstração e reproduzir no tempo? Já tem aplicativos. Pelo menos uns 3. Sabe de nada. A gente usa deles para conferir. Em breve na Apple Store. Em breve está vendo no canal Super. Tem tempo ainda, então vou fazer uma. Não, é que eu achei bacana, parabéns, incrível, muito legal. Não, eu achei bacana assim que em modelagens anteriores, né, eu vi que o formato era um formato bem verbal, né? E dessa vez vocês fizeram tabelas, né, bem assim, fechadas, assim. Eu achei isso bacana porque deu uma certa precisão, né? E vocês acham que isso é um passo a mais ou é simplesmente uma outra forma de fazer? Posso dar minha opinião? Sim. Não, pois é, isso que eu ia falar. Depende da modelagem, depende do parâmetro que a gente usa para analisar. Então, nesse caso, como a gente escolheu analisar por pitch class, a gente achou mais fácil representar numa tabela. Uhum. Mas depende de como a gente vai analisar. Uhum. O sistema dá para representar por gráficos, por ter estrutura gráfica,
como a peça do trio, né? O trio da UFRJ, Sim. foi só gráfico. Sim. Pode ser um conjunto de definições, como isso aqui, não tão exaustivas como aquelas do Helder de ontem, né? Sim. As mais compactas. Ou pode ser também um algoritmo computacional, como os que eu fiz com o Marcel, né? Sim, que são mais verbais. Não, o algoritmo computacional é mais amarrado ainda do que a tabela, porque eu entro só com um gerador... Ah, não, você fala, no caso, funções. Funções no MATLAB, no Python, né? É, a gente já fez isso. E qual o nome que você daria para as modelagens que são mais textuais, assim? Seu nome? Porque tem modelagens que são bem textuais, né? A obra tem... Um sistema, ele pode se manifestar nesses 3 formatos, né? Esse formato de definições, que permite uma maior flexibilidade no planejamento. Sim. Esse formato de tabelas, que assim, já é mais amarrado, mas você pode mexer um pouco. E o mais amarrado é o algoritmo. Sim. Que eu entro com o gerador, acho que não fizemos um desses, é isso? A nossa primeira modelagem na iniciação foi assim. Não, eu conheço bem, mas é que eu estou levantando a questão assim do que o Julinho falou, de nome, né? Taxonômica. Não só da taxonomia, mas da qualidade de ser explícito. Né? Porque, por exemplo, a modelagem mais verbal, ela é um pouco mais subjetiva. Isso, exatamente. Né? Ela é um pouco mais imprecisa e tal. Né? Não estou dizendo que seja ruim, mas ela é mais difícil de compartilhar, ela é mais... Não, ou não? Não fica tão visual quanto uma tabela, né? Talvez seja isso. Sim. Mas isso também pode ser uma coisa positiva, né? Assim, fica mais aberto. Abre mais possibilidades, assim, para compor depois a partir daquele sistema. É como aquela descrição do Cage, né? Que o Pedro falou, né? Pedro que falou sobre o Pedro Alcântara. Albuquerque. Desculpa, Albuquerque.